Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao podcast da Assiste Cuidadores, feito especialmente para cuidadores profissionais e familiares. Aqui a gente fala de uma forma simples, direta e sem tabus sobre as alegrias e desafios da atividade de cuidar. O tema do episódio de hoje é Cuidadoras à beira do colapso. Quais são os principais pontos de estresse, fadiga e frustração das cuidadoras do nosso Brasil? Nos acompanham na mesa de hoje Roberta, Renata Gomes e Estevão. Então, sem muita delonga, vamos para o primeiro assunto aqui da mesa. Quais seriam os principais pontos, os principais sinais de que uma cuidadora está chegando no seu limite de colapso? Quais seriam esses sinais? Eu acho muito importante que as cuidadoras tenham essa visão, né? Elas têm que entender esse momento, esse start de dar uma parada, uma respirada. Porque muitas vezes elas querem fazer para cumprir, mas são seres humanos, então elas não dá. Então elas têm que entender, e claro que as pessoas que estão gerenciando essa cuidadora também, que é momento de parar. Começa a ter confusão mental, errar remédio, trocar coisas de lugar. São detalhes simples, mas que são muito prejudiciais à saúde da cuidadora. Perfeito. Roberta, Estevão? Roberta. Perder a paciência muito rápido. Uhum. Uma situação que é tranquila, fácil de resolver, ela faz, assim, eu costumo dizer, a terceira guerra mundial. Entra em desespero, começa a acionar a coordenação, familiares, aí você percebe que aquela pessoa está um pouco, eu costumo dizer, descompensada. Sim. Ela está com estresse muito alto, às vezes problemas de casa, que ela leva para o trabalho, aí ela faz uma transferência e ali acabou. Então, assim, é uma hora que a pessoa precisa parar e se autoavaliar. Qual é o método que ela está usando para trabalhar, para ela dar um pé no freio e reavaliar a rota. Ela vai continuar fazendo a mesma coisa, mas de um jeito diferente, porque aquele jeito que a colega faz e consegue um bom resultado não funciona para ela. Uhum. Ok. Estevão? Existe um jargão muito interessante que se encaixa perfeitamente nesse assunto, que é o cuidado de quem cuida. Perfeito. Quem cuida também precisa de cuidados. E o corpo também, quando a pessoa está chegando a esse limite, ele começa a dar alguns sinais. A pessoa fica muito irritada, igual nosso colega falou, ela começa até a errar a medicação, né, e até junto da família dela também, fora do ambiente de trabalho, isso acaba influenciando também o tratamento dos seus familiares, né, acaba descontando nos filhos, nos amigos, enfim. Esse tipo de coisa liga o nosso sinal de alerta para que o limite esteja chegando. Perfeito. Em relação a essa questão dos sinais que as cuidadoras dão quando estão no limite, eu creio que tem algumas coisas que são muito características. E a primeira e fundamental é quando o trabalho começa a adoecer o profissional. A cuidadora precisa tomar algum remédio para ir trabalhar, é sinal que ela já está com algum probleminha. Então, tipo assim, se ela não consegue mais ver a família direito, não tem tempo para ficar com a família, com o marido, né? Isso é um sinal. Quando a cuidadora começa, que nem a Renata falou, a esquecer muitas coisas que tem que fazer, quando ela chega muito cansada no trabalho, quando ela se deprime muito ou fica muito agressiva, eu creio que esses são os principais sinais de alerta. A questão toda é que esses sinais de alerta, eles estão sendo causados por alguma coisa. Então, eu creio que o profissional e as empresas que trabalham no setor, eles têm que ficar atentos a o que está causando isso aí. Será que é uma escala muito pesada? Será que a cuidadora está trabalhando num ambiente muito tóxico psicologicamente? Será que a gente não tem que analisar isso aí também? Então, a saúde mental e física da cuidadora é uma obrigação das empresas que trabalham no setor ficar atentos, e o próprio cuidador, porque uma pessoa que está
mal física e mentalmente, ela não está apta a cuidar de ninguém. Então, a gente prezar pela saúde mental e física da cuidadora, isso vai ser bom em primeiro aspecto para a cuidadora, mas todo mundo sai ganhando com isso. Sai ganhando as famílias, não só a família que ela está atendendo, mas a família da própria cuidadora, o paciente e, no final das contas, as próprias empresas que vão contratar esses profissionais. Juliano, muitas vezes, além da cuidadora ter que lidar com o paciente, que já é um trabalho bem difícil, que exige muito dela, ela precisa lidar com a família também, Sim. que é muito... Nem sempre o ambiente familiar ali do paciente Sim. é um ambiente agradável, né? Então, além do próprio estresse com o cuidado do paciente, que exige muito dela, a família acaba também pesando um pouco e tornando esse trabalho ainda um pouco mais difícil. Perfeito, perfeito. Tem que ter também atenção em relação a saber dividir casa e trabalho. Isso para qualquer tipo de trabalho, né? Isso também é uma questão de amadurecimento com o tempo. O pau quebrou na sua casa, mas tá lá. Você está em outro momento. Quando você também entende que isso pode ser muito bom para você, você consegue dividir as coisas. Mas isso não é fácil para qualquer pessoa, né? Sim. Então aí entra a empresa para identificar. Por exemplo, cuidador que pede muito substituição, sequência de substituições, é fato que tem até uma série na Apple TV, eu não sei se vocês já ouviram falar, que o funcionário, quando ele chega na empresa para trabalhar, ele bota tipo um chip na cabeça e ele esquece tudo que aconteceu lá fora. É uma série que tá tendo bastante audiência na Apple TV e é uma coisa muito, muito real. Ainda é evidente que é uma história ficcional, mas é uma coisa que ele trata de um assunto que para nós aqui é muito... eu não creio que não é só no ramo das cuidadoras, mas é muito difícil você separar, muitas vezes, o que acontece na sua vida profissional da pessoal e vice-versa. Então a pessoa, para fazer essa divisão, ela tem que fazer um exercício mental muito grande.